Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E vocês já sabem que esse espaço nós mergulhamos de cabeça com pessoas que fazem a diferença na educação. E hoje a gente vai falar de um assunto que, além de estar presente nas escolas, eu acredito que também tem uma pitada de novidade aqui, porque não é todo dia que a gente consegue se encontrar com a pessoa que praticamente concebeu aqui um pouco, né, uma parte aqui do assunto que a gente vai falar. A gente vai conversar sobre metodologias ativas e o Team-Based Learning. E para essa conversa, eu tenho a honra de trazer uma pessoa que foi quase que amor à primeira vista, assim, né? A gente se conheceu no carro, indo para a formação, e ali a gente já foi percebendo as afinidades. Ela é a professora doutora Nathalie Louzan. Ela é especialista nesse tema, ela já pesquisou a fundo aí a aprendizagem baseada em equipes, né, o Team-Based Learning, a alta eficácia docente, e ela levou essa pesquisa dela para o mundo, né? E eu já combinei aqui com ela que eu ia começar mandando a primeira pergunta, né? Nath, a educação, ela vem sendo cada vez mais pressionada, tanto para inovar e se adaptar aos novos tempos. Mas inovar por inovar, às vezes não faz sentido, né? Eu gostaria de saber o que na sua visão, faz com que a metodologia ativa seja realmente transformadora. Professora doutora Nathalie Louzan, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra, pelo convite, por toda essa abertura. Concordo com o amor à primeira vista, então estou muito feliz de estar aqui participando do Conversa de Classe. Então já vamos para a primeira resposta, né? Gente, para a metodologia ativa, ela ser de fato inovadora, eu acredito que ela realmente tem que cumprir o seu papel, que é o aprendizado significativo do aluno. Você fala, mas isso qualquer metodologia para ser, né, de fato eficiente tem que cumprir o aprendizado do aluno. Mas aí eu gosto sempre de pensar o seguinte: quando a gente fala de metodologias ativas, muitos professores ficam com receio, achando que tem que usar em todas as aulas, o tempo inteiro, que como se fosse uma briga entre a metodologia de ensino tradicional, aquela bancária, né, do professor falando, transmitindo seu conhecimento, e versus a metodologia ativa. Eu não gosto de pensar assim. Então, um dos pontos que eu acredito que a metodologia ativa ela pode ser de fato transformadora é quando ela reconhece o lugar de onde ela veio, que é justamente essa educação bancária. Eu sempre uso uma analogia para explicar, né, sobre isso quando eu converso com alguém, que é a seguinte: eu gosto de pensar na educação bancária como um pai ou uma mãe já de mais idade, lá entre os 60 e 70 anos, e uma metodologia ativa como se fosse uma pessoa mais jovem, na casa dos 30. E eles estão parados frente a frente, se entreolhando. E esse olhar, ele tem que ser amoroso, ele é acolhedor, é um pai ou uma mãe com um filho, com uma filha, que respeitam e se admiram mutuamente. Então, a metodologia ativa, ela tem, sim, esse lugar, essa amorosidade com o tradicional, e também o tradicional tem que abrir espaço para a metodologia ativa. Então, quando essas duas metodologias se conversam, aí sim eu, de fato, acredito que a metodologia ativa ela vai ser inovadora, porque não vai estar anulando o que veio antes, e a gente sabe, mesmo que eu que uso muito metodologia ativa, eu sei a importância do tradicional, e aí sim eu fico mais tranquila em usar as metodologias ativas, seja qualquer estratégia da minha escolha, e garantir o aprendizado significativo do meu aluno. Nath, olha, essa resposta ela é tão importante, né? Eu sempre conto para as pessoas entrevistadas que vêm aqui no programa que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão chegar no mercado de trabalho. E acho que você foi muito sábia, muito perfeita aí, né, nessa definição de que uma coisa não se contrapõe à outra, né? Muito pelo contrário. Inclusive, né, o Team-Based Learning, que você vai falar um pouquinho aqui para a gente, vai trazer para a gente, ele propõe um trabalho de equipe estruturado para potencializar o aprendizado. Eu gostaria de saber como que a gente pode garantir que o aprendizado seja de fato colaborativo e não só uma divisão de tarefas dentro de um grupo.
Olha, Maíra, depende da estratégia, isso é bem comum, né? A gente fala que é o trabalho Frankenstein, né? Cada um faz um pedaço, junta tudo e ninguém sabe o que o outro fez. Um dos motivos que eu me apaixonei, aliás, eu tenho vários motivos que eu posso falar que eu me apaixonei pelo Team-Based Learning, né? Um deles, referente à pergunta anterior, que é justamente, tem um momento ali de, mais de um, na verdade, de estratégia tradicional. E uma outra razão é porque eu tinha muita dificuldade em trabalhar em grupos, até porque eu sempre tive, enquanto aluna, essa dificuldade, porque eu sempre fui muito controladora, então eu preferia eu fazer tudo e garantir a minha nota, do que largar na mão de alguém e a pessoa fazer meia boca a parte dela. E aí, se eu já tenho essa dificuldade, né, como que eu vou fazer o meu aluno superar isso, sendo que eu compartilho da visão dele, né? Então, o Team-Based Learning, ele é diferente. Por quê? E aí a gente nem fala grupo, já começa pelo nome. A gente fala ou equipe ou time, né? A tradução literal seria um time, mas a gente acaba falando em equipe. Por quê? Ali eles não têm exatamente uma divisão de tarefas, como em outras estratégias, né, ativas que usam o grupo, né? Que tem lá o que vai escrever, o que vai comandar, o que vai determinar o tempo, enfim. No Team-Based Learning, isso não acontece. Então, é uma responsabilidade do professor, da professora, montar uma equipe heterogênea. Isso é muito importante para o Team-Based Learning. Então, começa pelo número, que tem que ser de 5 ou 7 indivíduos, número ímpar sempre, vai ter que ser um pouquinho menor, então faz 3. Vai ter que ser um pouquinho maior, então faz 9. Nunca número par, para sempre ter um voto ali de Minerva, né? Caso tenha um empate. E ali no Team-Based Learning, os alunos, eles vão ter um momento que eles vão estudar, colocar à prova o conhecimento deles de forma individual, e depois eles vão rever o mesmo conteúdo na equipe. Então, a ideia é que eles ali revendo esse momento, né, já estudado, na forma de questões mesmo, que eles consigam se sentir à vontade para falar, olha, eu acho que é essa alternativa correta por conta disso e disso, ou daquilo. Claro que assim, num primeiro momento, a gente sabe que eles falam, olha, eu acho que é essa, e você, e você, e você, então vamos nessa, nem discute. Isso é comum. Mas é um primeiro momento. A partir do momento que os alunos eles vão se habituando à estratégia, eles já vão pegando o jeito, como que funciona. E eles, por si só, já percebem que dialogar entre eles vai acrescentar. Então, a importância da equipe heterogênea, ela é crucial para o Team-Based Learning, porque ali a gente tem alunos com diferentes níveis de aprendizado, que é essencial, porque a ideia é que um realmente aprenda com o outro, e também diferentes perfis, né? Com um aluno mais falante, um aluno mais introspectivo, e nessa equipe que o professor que vai montar, eles não vão ficar com a panelinha deles. Então, tem gente que eles não gostam. E, na verdade, a gente nem é obrigado a gostar de todo mundo mesmo, mas tudo bem. Mas a gente tem que respeitar as diferenças. Então, a equipe, ela trabalha tanto esses conteúdos, né, da matéria, no meu caso, da biologia, que eu consigo levar para os alunos, como também consigo trabalhar essas competências, habilidades socioemocionais, tão queridas aí, vistas aí na BNCC. Eu acho que a grande novidade da BNCC foi trazer isso para o nosso currículo, e, para minha grata surpresa, bem no meio da defesa do meu doutorado, né, que foi sobre esse tema, e caiu no meu colo aí esse presente das competências, habilidades socioemocionais, de eu poder verificar na minha pesquisa que o TBL também contribui para isso, além de todo o aprendizado significativo do aluno. Porque nas etapas da equipe, né, só para o pessoal entender um pouquinho, ele tem um momento que ele vai ter um estudo prévio, que pode ser individual, ou pode ser uma aula expositiva do professor, pode ser realizar um experimento, assistir um vídeo, enfim, pode ser livre escolha do professor. Vai ter um momento que ele vai testar o que ele sabe de forma individual, que ele vai responder um gabarito de questões de alternativa, de múltipla escolha, só que a forma de responder esse gabarito é um pouco diferente do tradicional, e depois ele vai responder essas mesmas perguntas na equipe. E aí, que é um gabarito como se fosse uma raspadinha. Eu pequei hoje que eu não tenho nenhum aqui, tá tudo no meu armário na escola. Mas tudo bem, é como se fosse uma raspadinha que eu monto com adesivinho mesmo. E os alunos têm que ir tirando lá em equipe, decidir qual que a gente vai tirar, de qual alternativa. Por quê? Porque os alunos, eles só passam para a próxima questão quando eles acertam a questão, que é encontrar uma carinha feliz.
Então, eles podem, às vezes, tirar todos os adesivinhos, os 5 adesivinhos lá de todas as alternativas. E ele só vai passar adiante se ele encontrar a carinha feliz. Então, nisso aí a gente errou. E agora? Aí tem o debate, tem a discussão. Eu acho que é isso, eu pesquisei aquilo. E aí eles começam a aprender uns com os outros, né? Cada um ali um pouquinho, contribui um pouquinho para a equipe. E isso é muito legal, né? Porque eles já vão ter a resposta do exercício, já vão entender onde eles erraram, e vai até sobrar menos trabalho para nós professores, né? E no final ainda tem outras etapas, como um desafio, e por último uma autoavaliação, onde o aluno ele se autoavalia e avalia a equipe dele. Isso também acaba ajudando aí no desenvolvimento das competências, habilidades socioemocionais. Nath, eu achei muito interessante assim te ouvir, né? E você provocou assim uma série de gatilhos bons, tá? Em mim. E um deles, eu estava ontem conversando com uma amiga e ela falava assim: nossa, eu faço uma formação e eu termino a formação sempre muito cansada, né? E aí eu dei uma devolutiva para ela assim que ela precisava reparar um pouquinho o quanto ela fazia pergunta, ela respondia a pergunta, ela acertava a resposta e aí as pessoas claro que ela estava entregando performance, ela estava entregando conteúdo, porém, ela não conseguia entender, né, como que o envolvimento às vezes ficava mais baixo e o engajamento ficava menor. E você é uma pesquisadora, né, e você está contando para a gente aí o quanto os alunos se engajam, e quanto eles sentem que aprendem, quando eles estão ali ativos na metodologia, mas eu queria saber, assim, especificamente, o que você conseguiu descobrir, o que a sua pesquisa revelou sobre a autoeficácia docente? Como é que os professores eles podem se sentir mais confiantes para aplicar metodologias ativas, especialmente esses professores e professoras que não tiveram essa formação na trajetória deles? Olha, Maíra, eu refletindo sobre essa pergunta, eu penso que é o contrário. Se a gente ficar esperando a gente ter uma autoeficácia docente, para quem nunca ouviu essa palavra, autoeficácia docente é praticamente a gente ter uma autoestima ali em desenvolver o nosso trabalho. Não é um conceito novo, o primeiro autor que falou isso lá em 77, 1977, né, já é um pouquinho antigo, não sou eu que inventei essa palavra, mas é basicamente uma autoestima, né? Então, se eu ficar esperando eu estar com a autoestima alta, né? Tá esquisito falar autoestima alta, para desenvolver as metodologias ativas, a gente não vai fazer nada. E aí vem uma grande questão que eu acho muito importante, sempre que eu posso, né, quando eu dou uma palestra, dou uma formação de professores, eu destaco isso, que a autoeficácia, ela é um ciclo, tem que ser um ciclo vicioso do bem, onde nós alimentamos a autoestima dos nossos alunos e eles aumentam a nossa autoestima. Então, quando você leva uma estratégia como o Team-Based Learning para a sala de aula, por mais que a primeira vez seja caótico, porque você tem que explicar como funciona o gabarito, que é de apostar pontos, né, não é de xizinho, como que é a parte de equipe, monta a equipe, eles ficam bravos que não está comigo, enfim, é caótico, mas uma sala caótica nesse ponto é um caótico bom, né, você sai de lá meio atribulado, mas quando você faz isso, você vai ver o engajamento do seu aluno, em qualquer estratégia ativa, ou às vezes até mesmo numa aula expositiva que você vai lá com vontade da aula, né? O nosso aluno, ele sente quando a gente está feliz de estar ali. Então, quando você entrega tudo isso com vontade, você vai ter uma recepção melhor do seu aluno. Você vai ter um aluno engajado. Não tem nada mais lindo do que você preparar e você só está ali olhando, né? Entre aspas, descansando, né? E você está vendo lá o pau comendo o grupo, o pessoal lá na equipe, não, porque eu quero isso, quero aquilo, e tira o adesivinho, e quando eles acertam, eles comemoram, faz festa, coloca o adesivinho na testa, e eu saí de lá feliz, falo, gente, deu certo, eu atingi os meus objetivos, eles estão se divertindo, eles estão aprendendo, eles estão interagindo com colegas que talvez eles nem interagissem. E aí, é esse ciclo vicioso do bem, porque eu fiz algo para melhorar a autoestima do meu aluno, porque, usando o seu exemplo da sua colega, né, quando a gente oferece uma metodologia ativa, a gente está dando a oportunidade do nosso aluno ou do nosso professor em formação de ele se autodesenvolver, de ele pensar por si mesmo, para ele errar, para ele poder acertar. Então, é aquela tal da autonomia que é tão falada já, né, e cobrada na educação. E quando a gente dá isso na mão dos nossos alunos, principalmente os meus, né, que são adolescentes, eles se sentem valorizados. Olha só, eu sei alguma coisa, eu dou conta, a professora confiou em mim. E aí, com essa valorização, eles ficam melhores, mais sorridentes, mais participativos, aquilo faz mais significado, né, mais sentido para eles, e aí acaba me alimentando a minha autoeficácia.
Então, eu sozinha, comigo, não consigo alimentar a minha autoeficácia, assim como nenhum outro professor. A gente depende do nosso aluno para a gente se sentir autoeficaz, assim como eles dependem da nossa confiança, da gente deixar o nosso ego um pouquinho de lado, parar, né, dar um pouquinho a voz para eles, a vez para eles também se sentirem aí com a autoestima lá em cima. Com certeza, dessa forma, o aprendizado vai ser mais significativo. Que mensagem poderosa, Nath. Amei ouvir essa sua fala, né? A gente está partindo aqui para a finalização, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, né? Os contextos educacionais, eles são diferentes e eles têm desafios diferentes. Você já viu casos em que o Team-Based Learning precisou se adaptar para funcionar melhor? E quais foram os ajustes aí que precisaram ser feitos, né, para essas diferentes realidades? Ó, Maíra, para começar, eu tive que mudar tudo para trazer isso para a educação básica, né? Não fui eu que inventei essa estratégia, ela surgiu no ensino superior, né? Nem foi aqui no Brasil, mas eu conheci enquanto eu fazia o mestrado, eu fiquei apaixonada porque ela é uma estratégia ativa que tem um quê do tradicional, como eu falei, né? Tanto no preparo como na resolução de questões. Ela é barata, porque a gente precisa de impressões apenas, adesivinhos para fazer, e um professor sozinho dá conta da sala inteira, porque quando eu fui conhecendo outras estratégias, às vezes eu falava, numa aula, uma sala de 45, eu não dou conta disso. Então, eu me apaixonei também por isso. E aí, mergulhei de cabeça, eu comecei a pesquisar Team-Based Learning, acho que em 2012, se eu não me engano. E aí eu falei, bom, do jeito que foi concebido, não cabe na educação básica, pelo menos não na educação básica do Brasil. Então eu já tive que fazer algumas adaptações, como por exemplo, quando ela surgiu, a ideia era para cursos de direito e de administração do ensino superior. E era misturar alunos de anos diferentes. Então, o direito tem lá, uma faculdade tem 5 anos, essa equipe não é só com o aluno do primeiro, é todo junto. Numa equipe ali de 7, tem pessoas do primeiro ano do direito, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Então, eu falei, opa, na educação básica eu já não vou conseguir fazer isso por conta do horário dos outros professores, conteúdo. Então, a primeira adaptação foi essa, eu vou fazer dentro da série que eu estiver dando aula. E aí, a questão do preparo, também, ele pede para que seja um estudo individual do aluno em casa. Geralmente, mais denso, artigo científico, livros. A gente sabe que fazer um adolescente, uma criança ali é um parto, né? Então, falei, não vou começar desse jeito que vai dar errado. Então, uma das adaptações foi, eu vou usar primeiro a minha aula expositiva como preparo, para eles sentirem a metodologia. Depois, eu comecei a usar um experimento, ou um vídeo curto, para daí, com uma turma que já está calejada comigo, aí eu faço geralmente uma vez por bimestre, aí sim, falo, galera, ó, estuda esse texto aqui, porque a gente vai fazer TBL. Aí eles já sabem como é, eles já gostam, aí tem uma motivação maior para estudar. Então, essa também é uma adaptação. O número de questões é bem livre, né? Também, no original era um número maior de questões, 10, 20. Eu tendia, gente, aula 50 minutos, eu trabalho com 5 questões, né? Então, número de questões. O gabarito, o ideal é ser 5 alternativas no original, mas já adaptei também para 4 e até 3, porque eu já dei formação de TBL para professores do ciclo do Fundamental 1, anos iniciais, né, o ciclo 1, e aí os alunos não dão conta de 5 alternativas, então vamos pôr a B e C, né? Então dá para a gente brincar bastante com essa estratégia para que todos os professores de todos os segmentos, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, possam trabalhar. E aí já vou aproveitar para dar uma dica, né? Às vezes fala assim, gente, eu quero fazer metodologia ativa e não tenho tempo. Eu uso para revisão ou para dar devolutiva de prova. Então, poxa, eu quero dar um feedback do Enem. Em vez de eu ficar lá dissecando a questão, eu deixo eles fazerem 5 questões do Enem de novo lá, eles discutem entre eles, e aí, num momento menor da aula, aí sim eu vou expor algum conteúdo que eles tiveram dúvida, né? Ou para dar um feedback de uma prova minha, ou fazer exercício do livro. Então, em vez de... Eu fiz isso essa semana, inclusive. Em vez de pegar o exercício do livro que estava como alternativa tradicional de escolher o xizinho, eu só peguei as mesmas questões e fiz no TBL, eu mudei o gabarito. E aí eles conseguiram estudar o conteúdo, os mesmos exercícios do livro, mas de uma forma mais lúdica e mais significativa para eles. Ah, muito bom. Olha, um estudo de uma prática aí, né? Um estudo de casa aí que seria muito interessantíssimo de fazer. Nathalie, eu queria te agradecer
pela sua generosidade, pelo seu tempo, por você achar um espaço na agenda aí para estar com a gente, né? E quero saber se você tem alguma mensagem de finalização aqui para o pessoal. Olha, eu acho que eu só gostaria de falar para as pessoas não desistirem das metodologias ativas, não terem medo e sempre buscar ajuda, né? Nós, professores, às vezes a gente acha que a gente é uma ilha, né? A gente fica lá isolado numa ilha e tem, às vezes, vergonha de falar que não sabe, que tem dificuldade, ou às vezes o nosso ego é um pouquinho grande, né? A gente fica num ambiente de competição que não é bacana. Eu acho que a gente sempre tem que ter humildade de querer aprender com o outro, de compartilhar o que a gente sabe. Eu acho que essa generosidade deveria, né, estar presente em todos os docentes. Hoje eu estou trazendo isso para você lá no Conversa do Carro, você já me ensinou várias coisas que eu estou usando bastante no meu dia a dia. Eu acho que a educação é feita dessa forma. Não tem como a gente exigir ou esperar dos nossos alunos que eles tenham esse trabalho em equipe, que eles compartilhem, se nós, professores, não fazemos isso. Então, acho que a gente ter essa consciência e olhar as metodologias ativas com carinho, saber que ela não precisa estar o tempo inteiro, que o tradicional também é importante, ainda mais dentro da nossa cultura. E dizer que eu estou à disposição para quem precisar de mim, procura aí na internet, no Instagram, a gente vai se conversando, para qualquer dúvida, estou à disposição. E agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Eu que te agradeço. E, pessoal, com essa mensagem linda de finalização, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.